Amém? Mas nós vamos continuar com o nosso estudo. Eu gostaria que a igreja abrisse 1 Coríntios 12, verso 28. Amém? Nesse estudo, amados, eu não tenho muita pressa em alguns assuntos, porque é necessário a gente se aprofundar em alguns assuntos. Amém? Então, tem coisas que a gente não pode também correr demais, não. A gente tem que ir devagar, para que a gente possa aprender melhor. 1 Coríntios capítulo 12, verso 28. Amém? Nós estamos estudando sobre a doutrina do Espírito Santo, e estamos estudando sobre os dons do Espírito Santo. Nós já estudamos sobre o Espírito Santo, sobre a pessoa do Espírito Santo. Nós vimos que o Espírito Santo, ele é Deus, a terceira pessoa da Trindade. Nós já estudamos várias coisas sobre o Espírito Santo, e agora nós estamos estudando sobre os dons do Espírito Santo, que é a capacitação que o Espírito Santo dá ao corpo de Cristo, à igreja, para a obra, para o trabalho, para a edificação da igreja. É necessário os dons espirituais, amém? Para a edificação do corpo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios capítulo 12, a nossa irmã Maria Lucidene vai ler, amém? Capítulo 12, verso 28. Faça só então. A uns, Deus estabeleceu na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois, operadores de milagres, depois, os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Amém, igreja? Nós já estudamos sobre apóstolo, como diz aqui, alguns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolo. Nós tivemos um estudo muito bom sobre apóstolo, e em segundo lugar, profetas. Nós ainda estamos nesse estudo sobre profetas, É muito importante, o ofício de profetas. Nós falamos sobre o ofício de apóstolos e nós agora estamos falando sobre o ofício de profetas. E a semana passada, mas eu falei sobre os profetas, Os profetas eram homens de Deus, que eles recebiam revelação direta de Deus, Deus falava diretamente a eles e eles transmitiam essa revelação ao povo de Deus e aos homens. Então o profeta era alguém que recebia diretamente a mensagem de Deus para passar essa mensagem aos homens, E assim como os apóstolos de Cristo, amados, os profetas do Novo Testamento, eles foram esses que lançaram os fundamentos da fé cristã, Foram esses que lançaram toda a base da fé cristã, da doutrina, Eles trouxeram revelação divinas, falaram com autoridade a respeito da palavra de Deus para a igreja antes do término do Novo Testamento, antes das Escrituras estarem concluídas, Então a igreja primitiva foi estabelecida, mas a partir dos ensinamentos, das pregações dos apóstolos e profetas do Novo Testamento. Lembrando, quando esses homens recebiam as revelações diretas de Deus, as Escrituras ainda não estavam completas. Os apóstolos e profetas do Novo Testamento, como revelação, eles tinham o Antigo Testamento escrito. O Antigo Testamento estava concluído, mas ainda faltava o Novo Testamento. Então esses homens estavam recebendo essas revelações, as doutrinas, as revelações que hoje fazem parte do Novo Testamento, como nós temos hoje. Os Evangelhos, a Carta dos Apóstolos, o livro de Apocalipse,
as cartas dos apóstolos de Cristo, como nós temos isso, né? Então, os apóstolos e profetas do Novo Testamento, eles tinham como função primária e única de lançar as bases doutrinária, ética e funcional da igreja. Eles lançaram o fundamento através das doutrinas, revelações sobre as pessoas e obras de Cristo, né? Como nós vimos isso na semana passada, inclusive nós vimos alguns trechos falando sobre isso, né? Porque eu não vou voltar, mas para não ficar no mesmo, amém? Mas eu vou dar uma lembrada aqui. Então, amados, hoje a igreja é edificada sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas do Novo Testamento, né? A igreja não pode mais lançar novos fundamentos. Por isso não pode haver novas revelações ou novas doutrinas, porque esses fundamentos foram acabados e terminados com a conclusão do cânon das Escrituras, né? A palavra cânon, né, significava uma vara de medir, mas estava relacionado aos livros que foram aprovados e concluídos como inspirados por Deus, que é os 66 livros que nós temos, totalmente inspirados por Deus, né? Eles foram aprovados como os livros inspirados por Deus. Então hoje a igreja vai ser edificada sobre o quê? Os fundamentos dos apóstolos e profetas do Novo Testamento, né? A igreja não pode mais lançar novos fundamentos, amados, novas revelações ou novas doutrinas. Hoje a igreja é edificada sobre um fundamento, eles estão acabados e concluídos, estão preservados nas Escrituras do Novo Testamento. Por isso, Efésios 2:20, o apóstolo Paulo diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Por isso nós vimos também na semana passada, 1 Coríntios 3, versos 10 ao 11, quando o apóstolo Paulo diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outros edificam sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então esses homens, amados, eles também foram autores das Escrituras. Eles foram homens santos, inspirados por Deus, né? E o que eles falaram, ensinaram, né? As doutrinas, né? Estão hoje em dia aqui nas Escrituras para cada um de nós. Por isso o ofício de profeta, como de apóstolo, deixou de existir, porque essas bases foram lançadas e concluídas no primeiro século, né, no tempo dos apóstolos e profetas do Novo Testamento. Então hoje nós temos todas as revelações de Deus, assim como as doutrinas de Deus nas Escrituras Sagradas. A lista de livros está completa e fechada. Se nós dissermos que existiria hoje apóstolos como ofício e profeta como ofício, isso significaria que as Escrituras não estariam acabadas e terminadas, porque eles iriam trazer novas revelações, novos ensinos e teriam que fazer parte das Escrituras, porque seriam os inspirados por Deus, recebiam revelações e essas revelações deveriam estar sendo acrescentadas na Bíblia. E nós sabemos, meu irmão, que a palavra de Deus não dá respaldo para isso, né? Toda a revelação de Deus, meu irmão, está contida nas Escrituras, né? Nós vamos ver sobre isso. Então, amados, tudo que nós precisamos saber sobre revelação de Deus para a nossa vida, a doutrina, os ensinos sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre o homem, sobre salvação, né? Sobre escatologia, o que vai acontecer no futuro, tudo isso está na Bíblia, amados. E o que é que o crente hoje tem que fazer? Tem que edificar sobre esse fundamento que já estão aqui. Não é trazer novos fundamentos, não é trazer novas revelações, não é trazer novas doutrinas, como nós vemos pessoas aí dizendo que são profetas e apóstolos de Cristo, como os apóstolos e profetas das Escrituras foram. Tem muitos hoje em dia que estão se titulando assim, né? Então, amados, as Escrituras estão concluídas, amados.
Tudo que nós precisamos saber sobre a revelação de Deus, sobre a doutrina, instrução, consolo, coisas sobre o futuro, coisas sobre nós, o que nós devemos fazer para agradar a Deus, para nos santificar, para nós crescermos na graça, no conhecimento, estão na Bíblia Sagrada. Está tudo aqui completo, amados. Toda a revelação de Deus aqui, todos os fundamentos dos apóstolos e profetas de Cristo estão nas Escrituras, amados. Nós temos 66 livros completamente inspirados por Deus, né? Que são suficientes. Então, amados, por isso, 2 Pedro, capítulo 1, nós vimos isso a semana passada, do verso 19 ao 21, o apóstolo Pedro escreveu assim: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos. É como uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia do amanhecer e a estrela da alva apareça em vossos corações, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é o quê? É a Bíblia que nós temos. Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem, né? De homem algum, mas os homens santos de Deus foram inspirados pelo Espírito Santo, foram inspirados, receberam revelações e escreveram as Escrituras. Então o apóstolo Pedro está falando de profecias da Escritura, não é novas profecias, não é novas revelações, né? 2 Timóteo 13, 14 ao 17, os irmãos, eu já falei tudo isso, mas só estou trazendo um lembrete. O conselho do apóstolo Paulo é o quê? Para o jovem pastor Timóteo: tu, porém, permanece naquilo de quem aprendeste e de quem foste inteirado, sabendo que de quem tu tens aprendido, né? Desde a tua meninice, sabeis as sagradas Escrituras, que podem te fazer sábio para a salvação pela fé que há em Jesus Cristo. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Tudo que o homem de Deus, tudo que a mulher de Deus precisa estar nas Escrituras, para nos capacitar para toda boa obra, amados. Eu não preciso de doutrina nova, irmãos. Eu não preciso de revelações novas. Eu preciso olhar as doutrinas, as revelações, as profecias que estão na Bíblia, e eu ser guiado, instruído por elas, e ter elas como a minha prática de fé. A minha regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada, o que deveria ser de todos os crentes hoje em dia. E que tem muitos crentes aí, irmãos, estão sendo enganados por falsos profetas, que tem trazido revelações novas, tem enganado muitas pessoas, porque essas pessoas muitas vezes querem atrair discípulos para elas e não para Cristo. Porque se elas estivessem realmente interessadas em edificar as pessoas em Cristo, elas, meu irmão, não precisariam estar trazendo coisas novas. Elas iriam se manter firmes na palavra de Deus. Elas iriam estudar a palavra de Deus e orar a Deus e pregar o que está na palavra de Deus, que é o que todos nós temos que fazer, amados, para a glória do Senhor, né? Então, mas tudo que precisamos saber sobre revelação de Deus para a nossa vida, nós temos nas Escrituras, na Bíblia Sagrada. Deus, amado, Ele revelou tudo que nós precisamos aos seus santos apóstolos e profetas nas Escrituras, e eles, inspirados por Deus, escreveram tudo, para que a gente, irmãos, tenha aqui como a nossa regra de fé e prática. Amém? Glória a Deus.
Por isso o apóstolo Paulo diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas do Novo Testamento das Escrituras. Segundo lugar, amados, nós vimos também o que seria o dom de profecia hoje. Profeta como ofício não tem, amados. Porque o profeta como ofício era alguém que recebia diretamente a mensagem de Deus e transmitia para o povo, e eles lançaram o fundamento da base doutrinária da fé cristã, e esses fundamentos estão completos. As escrituras estão todas escritas, amados, né? Mais ou menos 40 homens inspirados por Deus foi que escreveram as escrituras. Aproximadamente 40 homens inspirados por Deus, apóstolos, profetas, homens de Deus. Então, o ofício de apóstolo, mas não pode ter como também o ofício de profeta. Apóstolo, às vezes, tinha que ter algumas exigências que ninguém pode cumprir hoje para ser um apóstolo. E também profeta como ofício, meu irmão. O camarada tinha que receber revelação direta de Deus. Eu sei que muitos estão recebendo, mas não tem base bíblica para isso, porque eles não só receberam essa revelação direta, como eles foram autores das Escrituras. Então ninguém pode dizer que é um profeta hoje, eles teriam que estar escrevendo ainda a Bíblia. E existia a segunda edição da Bíblia, ou seja, essa daqui não era suficiente. Então, amado, mais ou menos isso. Mas o que seria hoje o dom de profecia hoje? Nós estudamos isso a semana passada. É o que fala em Romanos 12:6, a parte B do versículo, diz assim: se é profecia, seja segundo a medida da fé. Se é profecia, né? Paulo está falando de dons, né? Você tem um dom de profecia, seja segundo a medida da fé. E outra linguagem, como atualizado, dizer, seja segundo a proporção da fé. O que significa isso, pastor? Medida da fé ou proporção da fé. O que significa isso? Nós vimos em Judas lá, Judas, se eu não me engano, verso 3, ele diz que a igreja, que nós devemos batalhar diligentemente pela fé que foi dada de uma vez por todas aos santos. Que fé é essa que Judas está falando? É a fé em crer em Jesus Cristo, é a fé salvadora? Não. É a fé de crer em milagres? Não. Fé ali, são os conjuntos de verdade doutrinária que foi dada após os profetas de Cristo. As doutrinas que os apóstolos, profetas do Novo Testamento deixaram, né? Nós temos que batalhar diligentemente por essas verdades que estão aqui nas Escrituras. Então, o que seria, pastor, profetizar segundo, né, a proporção da fé, né, ou segundo a medida da fé? Seria segundo o conteúdo das Escrituras, amados. Profetizar de acordo com o que está escrito, com todo o conjunto de doutrina, todos os fundamentos lançados pelos apóstolos e profetas do Novo Testamento. Se é profecia, seja segundo a medida da fé, seja segundo, né, a proporção da fé, ou seja, segundo o conteúdo das Escrituras. Profetizar de acordo com o que está escrito. Amém? Não trazer revelações novas, né, mas o que já está escrito. Por quê, pastor? Porque não se pode mais acrescentar novas revelações, novas profecias, nem novas doutrinas. Porque nós já temos tudo aqui, amado. Foi concluída, a Escritura fechou. Não dá espaço para mais Escritura, não dá mais espaço para revelação nova. E é isso que muitas pessoas hoje em dia não entendem. E acham que estão fazendo a obra de Deus, são profetas de Deus. Eu sei que muitas dessas pessoas, irmãos, estão fazendo, não é por maldade, mas é por falta de conhecimento, é por ignorância, amados. Então, meus irmãos, o apóstolo Pedro ele esclarece mais ainda, né? Quando ele diz assim, lá em 2 Pedro 4,11: se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Oráculos de Deus, a palavra oráculo significa escritura, significa palavra de Deus. Pedro está falando sobre os dons espirituais. Você tem o dom de falar, o dom de pregar, o dom de ensinar, o dom de profetizar.
fale de acordo com os oráculos de Deus, ou seja, fale o que está escrito, nem acrescente, nem tire. Fale o que está escrito. Vai profetizar, profetiza a Escritura. Prega a palavra de Deus aqui. Meu irmão, é bastante coisa, amados. É 66 livros inspirados por Deus, amados, que é mensagem de Deus para nós. Mensagem inspirada por Deus. Então, meus irmãos, o dom de profecia hoje seria o que, pastor? A explanação, a exposição, a explicação fiel da palavra de Deus, conforme o que está escrito. Conforme o que está escrito, amados. Então, amados, não tem nada a ver, amados, com tentar adivinhar a vida das pessoas. Não tem nada a ver, irmãos. Inclusive o profeta na Escritura, pouco eles faziam isso. Pouco eles faziam isso. Acontecia deles falar alguma coisa de algo que estava acontecendo, acontecia. Tinha um propósito. E sempre era com as pessoas que faziam parte das Escrituras, os autores das Escrituras. E acontecia isso. Mas, dom de profecia, meu irmão, não é um dom de adivinhação, não. Inclusive a Bíblia proíbe a adivinhação. A Bíblia proíbe a prática da tentativa de estar adivinhando as coisas. A Bíblia proíbe isso, né? Então o dom de profecia seria o que? Explanação, exposição, explicação fiel da palavra de Deus conforme está escrito, amado. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se alguém fala, fala de acordo com o oráculo de Deus. Não fique inventando coisa, não fique contando coisas mentirosas, não fique contando fábulas para enganar as pessoas. Não fique contando histórias fictícias. Se mantenha firme na palavra de Deus. A palavra de Deus, amados, é a nossa bússola. Ela é que nos guia, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. Você não precisa mais nada além do que já está aqui, amados, é suficiente. Deus, na sua sabedoria, fechou o cano da Bíblia, 66 livros. Na sua soberania e sabedoria, e aqui até onde Ele quis revelar sobre Ele. Passou daqui, meu irmão, ninguém pode olhar o que é de Deus. A gente sabe que o diabo, meu irmão, ele gosta de acrescentar umas coisas, né? O diabo usa a palavra de Deus, usa, mas ele derruba. Ele torce a palavra de Deus para enganar. Então, mas hoje o que se vê é a pessoa tentando adivinhar coisas, trazer coisas ocultas, ocultismo, fala coisas sem sentido. Uma semana dessa, minha esposa estava trabalhando lá no trabalho lá que ela está, e apareceu uma irmã, até uma senhora, e uma crente, né? Mas como tem a prática, mas é a doutrina, aprendeu dessa forma. Eu não estou falando aqui para criticar a irmã, né, que Deus abençoe ela, Deus possa abrir o entendimento dela, de muitos. Mas ela chegou para minha esposa e conversava para falar de Deus para minha esposa. Então foi o que ela disse: olha, irmã, cale-se e espera a vitória. Fecha a boca, espera a sua vitória. São o que, irmãos? Eu sei que do jeito que ela falou para minha esposa, ela pode falar para mim do jeito. A mesma coisa. Porque eu já vi pessoas que têm o dom de profetizar, falar uma coisa a uma pessoa e falar a mesma coisa a outra. Mas profetizar, irmãos, no Novo Testamento não significa isso, amado. Um profeta do Novo Testamento é muito diferente do profeta do Antigo Testamento, amado. O profeta do Novo Testamento, ele não vai fazer como o profeta do Antigo Testamento, assim diz o Senhor. Ele não fala assim. Ele vai falar, irmãos, conforme o que ele tem de revelação de Deus, principalmente nas Escrituras, como nós vamos ver aqui, amados. Então, o dom de profecia do Novo Testamento, amados, é o mesmo
dom, hoje em dia, de pregar as Escrituras. Profecia no Novo Testamento é equivalente à Escritura, é falar o que está escrito. Por isso Pedro diz, olha, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se é profecia, é segundo a medida da fé, segundo o que já está revelado sobre a fé cristã, sobre a doutrina cristã. E o que é que 1 Coríntios 14:3 fala? Diz assim, ó: mas o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação, que é a mesma coisa que a palavra de Deus faz, né? Edificar, exortar, consolar. Paulo diz, olha, mas o que profetiza, fala aos homens para o quê? Edificação, exortação, consolação. O que Paulo fala sobre a palavra de Deus? Sobre pregar a palavra de Deus, ele diz a mesma coisa. 2 Timóteo 4:2, ele diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino, que pregues a palavra antes, a tempo e fora de tempo, corrige, repreende e exorta com toda paciência e doutrina. É a mesma coisa de profetizar, de 1 Coríntios 14:2, amados. Corrigir, repreender, exortar, edificar. A mesma coisa, amados. 2 Timóteo 3,16 diz: toda escritura é divinamente inspirada por Deus e proveitosa para quê? Ensinar, repreender, corrigir, instruir na justiça. A mesma coisa de 1 Coríntios 14:3, mas o que profetiza para os homens para edificação, exaltação e consolação. Amém, amados? Então, irmãos, nós temos que entender uma coisa, irmãos, que Deus quis nos revelar. Ele nos revelou, irmão. Nós temos aqui a revelação de Deus. Por isso, Deuteronômio 29, né? Diz assim: as coisas encobertas, as coisas que não foram reveladas, pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos, para que, para sempre, para que cumpramos toda a palavra desta lei. As coisas reveladas pertencem a nós, as coisas não reveladas Deus não quis revelar. Não queira a pessoa estar trazendo revelações fora do que Deus já revelou na sua santa palavra. Ainda que um anjo venha do céu pregue o evangelho que vai além desse, do qual nós temos falado, seja anátema, seja maldito, condenado ao fogo do inferno. Provérbios 30, versos 5 e 6 diz: toda a palavra de Deus é pura, e ela é escudo para o que nele confia. Nada acrescentais às suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Nada acrescenta. O que é acrescentar? É trazer coisas que não estão escritas. É eu chegar aqui com uma mensagem, pregar para a igreja que não está aqui na Bíblia. Pois o Senhor está me revelando isso, eu estou fazendo o que eu estou acrescentando. Se eu vou pregar, irmãos, eu tenho que pregar segundo a proporção da fé, segundo a medida da fé, segundo o que está escrito aqui. Eu nem posso acrescentar, nem posso diminuir. Eu tenho que ser fiel aqui. Apocalipse 2, 19 diz: eu a todos aqueles que ouvem a palavra da profecia deste livro testifico. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa da palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, das coisas que acha escritas nesse livro. 2 Tessalonicenses 2,15, o apóstolo Paulo diz assim: assim, pois, irmãos,
permaneceis firme e guardares as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístolas. Nossa, epístolas é o quê? Cartas dos apóstolos. Os apóstolos deixou. A Bíblia está concluída, mas tudo aquilo que Deus quis nos revelar está aqui. Está aqui. É que Deus disse na semana passada. Não é questão de incredulidade. Algumas pessoas podem pensar, infelizmente, em todas as igrejas têm ensinado da maneira certa, nem todos os pastores que se prepararam da maneira correta para ensinar a palavra de Deus. Pode dizer, isso é uma igreja fria, isso é um pastor frio, não crê no poder de Deus. Eu creio no poder de Deus, amado. E o poder de Deus para mim é o Evangelho. E o apóstolo Paulo diz, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quem crê nesse poder está aqui. Eu creio em tudo que está aqui na Bíblia, eu creio. Amém? Eu creio em tudo aqui, agora fora daqui não. E nem tenho a obrigação de crer. Mesmo ofendendo alguns irmãos, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer como o apóstolo Paulo. Vos tornei vossos inimigos por falar a verdade. Por acaso vos tornei vossos inimigos por falar a verdade, por não ter saído das Escrituras, por se ter mantido fiel na Bíblia Sagrada. Então é mais ou menos isso aqui, amados. Então, irmãos, Deus não revela mais algo novo, amados. Não há uma segunda edição da Bíblia. Não há. O cânon das Escrituras já está fechado. Todo o ensino na igreja deve ser submetido à doutrina autorizada dos apóstolos e profetas das Escrituras. Nada de acréscimo aqui. Isso só foi uma pincelada que nós estudamos na semana passada. Mas tem mais coisas sobre do profeta e do profecia, né? Então, amados, em terceiro lugar, o dom de profecia precisa ser provado. Temos que julgar a profecia que está sendo falada na igreja. Não vá nessa não toquei no ungido de Deus. Você não pode contestar, você não pode julgar, você não pode testar, você tem que fazer isso, é mandamento da palavra de Deus. Não creia em todo mundo que está falando que é profeta de Deus e trazendo revelações novas, trazendo coisas fora. Você tem que fazer um teste. Amém? Vamos ver 1 Coríntios 14, 29. E agora todos nós vamos ver 1 Coríntios 14, 29. Essa é uma malha que vai ler, né? Conseguiu não dar lá em cima o microfone. Amém. Isso. 1 Coríntios 14, 29. Amém. E fala os profetas, 2 ou 3, e os outros. Tá certo. Veja o conselho do apóstolo Paulo sobre os profetas da igreja. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Os outros julguem. Vai falar 2 ou 3 e os outros julguem. Os outros é quem? A igreja, meu irmão. Tem que testar, tem que julgar mesmo, para saber se o que esse profeta está falando é de Deus mesmo. Como é que eu vou julgar, amados? Como é que eu vou julgar? Eu vou julgar de acordo com a palavra de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém fale de acordo com a palavra de Deus. Está falando? Está. Onde é que está na Bíblia? Está trazendo doutrina, trazendo coisa, olha, a igreja tem que cumprir isso, você tem que viver assim, está certo, irmão. Está onde na Bíblia? Onde está isso aí? Não, Deus está me dando então, meu irmão. Eu não sou obrigado a aceitar.
Eu não sou obrigado a aceitar que isso vem de Deus. Porque o apóstolo Paulo manda 2 ou 3 falam, a igreja julga. E como é que eu vou julgar? Através da palavra de Deus. Como é que eu vou ter um discernimento que a pessoa está falando de Deus ou não? Através da palavra de Deus. Então, mas você precisa questionar se a mensagem que o profeta está trazendo é da parte de Deus ou não. Como fazer isso, pastor? O que o profeta está profetizando é das Escrituras? É. Pastor, não. Então não é de Deus. Não. A Bíblia vai se contradizer, irmãos. O Espírito Santo inspirou os verdadeiros apóstolos, profetas do Novo Testamento, a escrever as Escrituras, a inspirar o apóstolo Paulo dizer: olha, se é profecia, seja segundo a proporção da fé, seja segundo a medida da fé, seja segundo as doutrinas já reveladas. Você tem que olhar isso aí, né? Se alguém fala, se alguém ensina, se alguém profetiza, se alguém prega, seja segundo os oráculos de Deus. 1 Pedro 4:11 e Romanos 12:6, né? Então o que é que eu vou olhar? Vem do oráculo de Deus? É uma mensagem bíblica? É uma revelação, é uma doutrina que está na Bíblia? Se é, meu irmão, glória a Deus. Se não é, eu não tenho obrigação de ter. Eu não tenho obrigação de ter. Então, mas nós não podemos ser ouvintes sem discernimento espiritual. Vamos ver Atos 17:11. Atos capítulo 17, verso 11. Atos capítulo 17, verso 11. Diz assim: ora, estes de Bereia, ou seja, os crentes que moravam em Bereia, eram mais nobres do que os tessalônicos, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando-os nas Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Paulo estava pregando, o apóstolo Paulo, e os crentes de Bereia estavam lá examinando o que ele tinha dito. Não pensei realmente que esse apóstolo está falando realmente seja de Deus. E eles fizeram como? Olhando pelo questão de Escritura naquela época, examinando se o que estava falando estava nas Escrituras. E é o que nós temos que fazer hoje em dia, irmãos. Nós não podemos ser ouvintes sem ter discernimento espiritual. Sem ter discernimento. Não pense que todo mundo que fala no nome de Deus é de Deus, não. Não pense não. O diabo ele fala no nome de Deus. O diabo tem os seus profetas. O diabo tem os seus falsos mestres. O diabo tem os seus falsos apóstolos. O diabo tem os seus falsos pastores. Então, mas cabe a cada membro da igreja ouvir o pregador que se diz, né, com a Bíblia aberta, examinando a Escritura para saber se de fato o profeta, o pregador, está ensinando de acordo com a palavra de Deus. Então, hoje em dia, mas tem um monte de pessoas que ficam profeta de Deus, né? E o mais impressionante, mas é de que nada do que eles profetizam estão nas Escrituras.
profetizam muitas vezes mentiras e enganos, profetizam muitas vezes o que estão no coração deles, e a Bíblia proíbe isso. Vamos ver Jeremias 23, verso 16. Jeremias capítulo 23, verso 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam, fazem-nos desvanecer, pois falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Amém? Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam e vos enche de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não que vem da boca do Senhor. Os profetas naquela época, mas estavam falando o que vinha no coração deles. E eles muitas vezes estavam falando por Deus, e Deus estava dizendo que não era. Não desouvir esses profetas. Fala o que está no coração deles, não que vem da boca do Senhor. Hoje nós poderíamos dizer: não fala o que vem das Escrituras. Não fala o que vem das Escrituras. Né? Vamos ver Jeremias ainda 23, verso 21. Jeremias 23, verso 21. Pode ler, irmão. Acho que é o irmão, né? É o irmão. Jeremias 23, verso 21. Não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo. Não lhes falei, contudo eles profetizaram. Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Vamos ver Jeremias 23, verso 26. Amém? Verso 26. Isso. Até quando isso continuará? Se seus profetas são profetas purificantes e inventam tudo que dizem. Tá? Amém. Essa minha diz assim: até quando sucederá isto no coração dos profetas, que programam mentiras, que programam só engano no próprio coração? Se nossa mente fosse ver hoje, irmãos, o que tem pessoas no grupo dizendo que é profeta, tentando adivinhar bem muito, que axé, de coisa, marcaram coisas que não aconteceu, profetizam coisas na vida das pessoas que não acontecem, causam confusão na mente das pessoas, causam muito isso, irmãos. Ainda Jeremias 23, versos 31 e 32. E aprende mal Jeremias 23, verso 31 e 32. Jeremias 23, verso 31 e 32. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam as suas próprias palavras e afirmam: ele diz, eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contra
Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os conta, e com as suas mentiras leviandades faz errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a esse povo, diz o Senhor. Irmãos, o dom de profecia precisa ser provado. Temos que julgar. Dá tanto de profeta, 2 ou 3 falem e os outros julgam. Como eu vou julgar, pastor? Com a Bíblia aberta, com a palavra de Deus, com a espada de 2 gumes. A espada de 2 gumes. Quarto lugar, irmãos. O que é que eu vou olhar também no profeta? O profeta está no controle de si mesmo. Ele está no controle, né? Vamos ler 1 Coríntios 14, verso 32. 1 Coríntios 14, 32. Foi? 1 Coríntios 14, 32. E pode ler o 33 também, aí na Maria do Cinema, né? Vai ler? 1 Coríntios 14, verso 32 e verso 33. Amém? Os espíritos dos profetas são sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Amém? Os espíritos do profeta, aqui não é Espírito Santo, o Espírito é o Espírito do profeta mesmo, dele, interior dele, né? Estão sujeitos aos seus próprios profetas, porque Deus não é um Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas do santo. Então, mas quando o profeta ele começa a falar, profetizar, né? Que ele sobe no púlpito, ele fica descontrolado, sem domínio próprio. E nós vamos em algum lugar aí, que é profeta de Deus, ele fica todo descontrolado, começa a entrar em transe, começa a fazer coisas, irmãos, sem noção. Porque a Bíblia é bem clara, irmãos. O Espírito Santo aqui diz: os espíritos dos profetas estão sujeitos ao profeta, tem que ter domínio próprio, irmãos. Deus não é um Deus de confusão. Então, amados, quando ele começa a falar, profetizar, quando ele sobe no púlpito e ele fala, ele fica descontrolado, sem domínio próprio, entrando em êxtase, falando coisas absurdas, sem controle de si mesmo, e alguns até parecem estar sendo possuídos com algo estranho. Né? E algumas pessoas acham que isso é o poder do Espírito Santo. Meus irmãos, a palavra de Deus é clara, irmãos, porque Deus não é um Deus de confusão e sim de paz, como em todas as igrejas do santo. O profeta tem que ter controle de si mesmo. Está lá profetizando, meu irmão, parece um louco. Então, meu irmão, eu vou. Peraí, esse cara está sendo usado pelo Espírito Santo dessa forma. O profeta está promovendo desordem no culto, amados. Meus irmãos, o culto ele tem que ter alegria, tem que ter gozo, tem que ter enchimento do Espírito Santo. Mas isto não é sinônimo de desordem e bagunça. O Espírito de Deus é um Espírito de ordem e decência. E o apóstolo Paulo, quando escreveu isso, ele estava sendo diretamente inspirado pelo Espírito Santo. Não existe esse negócio do cara dizer que é profeta de Deus. Na hora que ele pega o microfone, a igreja fica toda bagunçada, o povo sai do controle, e aquela agonia dentro da igreja, aquela desordem.
E o pior, meu irmão, vai ser isso aqui é o poder de Deus, meu irmão. O Espírito Santo, não toquei no ungido de Deus. Né? Ainda usa o texto fora do contexto, né? Não toquei no ungido de Deus. Não sabe nem o que significa isso. O que é tocar no ungido de Deus quando Davi falou sobre isso? Era matar o rei, tirar a vida do rei que Deus tinha escolhido o rei. Não tem nada a ver, meu irmão, com você contestar que nem a Bíblia manda. Se tratando de profeta, 2 ou 3 falem, os outros julguem. Julgue, veja se esse profeta é de Deus mesmo. O que ele está falando? Ele está falando o quê? Como é que ele está se comportando em cima do público? Quando ele pega o microfone para pregar, ele sai do controle, ele leva a igreja a perder o domínio próprio, o pessoal fica tudo bagunçado. Meus irmãos, o Espírito de Deus é um Espírito de ordem e decência. Onde há desordem, não tem nada a ver com o Espírito Santo de Deus. O fruto do Espírito Santo é domínio próprio. Esse negócio do cara está perdendo o domínio, fazendo coisas ridículas, dizendo que isso é poder de Deus, mas isso não tem nada a ver com Deus. Isso não tem nada a ver com Deus. E eu sei, meus irmãos, que vocês vão dizer, mas quem é esse pastor para julgar, meu irmão? Eu estou julgando porque a Bíblia manda julgar. Se tratando de profeta, 2 ou 3 falam e a igreja julga, os outros julgam. E eu estou julgando com base em quê? Na palavra de Deus. Eu não estou julgando, mas com base no que eu acho, no que eu creio. Eu estou julgando do jeito que a palavra de Deus mostra, né? Porque a palavra de Deus diz assim: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Tenha domínio, profeta. Porque Deus não é um Deus de confusão e sim de paz, como em todas as igrejas do santo. Igreja de Deus do santo é uma igreja, meu irmão, que não tem confusão, não tem baderna, bagunça. Quinto lugar, amados, vou encerrar para terminar o mundo do profeta. Semana passada nós vamos falar sobre o mundo mestre. A profecia, a mensagem falada, está promovendo arrependimento de pecado, convencimento de pecado, porque se é uma profecia de Deus, meu irmão, vai levar as pessoas à conversão, arrependimento de pecado, a mudança de vida, abandono do pecado. Não deixar o homem mais orgulhoso, não deixar o homem mais soberbo, mas muito pelo contrário, irmãos, a verdadeira profecia bíblica, a palavra de Deus, vai quebrantar o coração deste homem, vai levar ele a glorificar a Deus, a uma conversão, a um arrependimento genuíno. Vamos ver 1 Coríntios 14, versos 24 e 25. 1 Coríntios 14, versos 24 e 25. Porém, se todos profetizarem e entrarem incrédulo, na igreja, entre incrédulo, todos estão profetizando. Profetizar aqui, mas é proclamar a palavra de Deus. Você vai entender isso.
Porém, se todos profetizarem, entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornar-se-lhe-á manifesto o segredo do coração, e assim prostrando com a face terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Quando a profecia, mas é a exposição da palavra de Deus, ela vai gerar o quê? Arrependimento, ela vai revelar o que está no coração do homem. Não é isso que a palavra de Deus fala? Quando nós estamos pregando a palavra de Deus, ela está corrigindo, está exortando, está falando contra o pecado, falando de arrependimento, e aí a pessoa, mas como fala aqui no texto, quando a palavra de Deus é exposta com fidelidade, ela mesma vai penetrando no coração da pessoa como uma espada de dois gumes, amados, iluminando as regiões sombrias da alma, e a pessoa fica perplexa. A palavra de Deus vai revelando o que está no coração daquela pessoa e a necessidade dela de se arrepender e se voltar para Deus. É justamente o que está falando aqui. Porém, se todos profetizarem, entrar um incrédulo, é ele por todos convencido e por todos julgado. Torna-se manifesto o segredo do coração, que a palavra de Deus é a espada de dois gumes. E assim prostrando-se em face, isso é o que? É conversão, irmão. Arrependimento, é reconhecimento, é convicção do pecado. A palavra de Deus tocou tanto no coração que a pessoa cai por terra e arrependimento de pecado. E os segredos de seus corações foram revelados. Assim prostrando com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está no meio de vós. O que é isso aqui, pastor? Essa profecia, mas a exposição da palavra de Deus, que ela vai gerar o quê? Arrependimento, convicção de pecado, e a pessoa vai se converter, amados, porque a palavra de Deus revela o que está no coração das pessoas, revela o que está no coração das pessoas, as coisas ocultas que está em nosso coração, e leva a convicção de pecado, leva a convicção de pecado ao arrependimento. A profecia, mas aqui é a própria pregação fiel da palavra de Deus, e o efeito que a palavra de Deus faz no coração dos incrédulos é levar as pessoas à convicção de pecado, ao arrependimento, conversão, adoração a Deus, né? Como falou aqui o texto. Veja aí Hebreus 4, verso 12. Hebreus 4, verso 12. Estou já acabando, amados. Hebreus capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos. A pregação da palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Então, amados, quando a profecia ela essa profecia falada, ela é realmente a palavra de Deus, ela vai promover o quê? Convicção de pecado e arrependimento.
que ela vai falar no mais profundo do coração do pecador. Porque ela é como espada de 2 gumes. Então, a igreja do Senhor, para encerrar, né, a base do Senhor, profetizar hoje, não estou falando do ofício de profeta, eu estou falando do ofício do profeta que não existe, mas profetizar hoje, o que seria? Seria o mesmo que expor as Escrituras Sagradas, seria a explanação, a explicação fiel das Escrituras Sagradas, que vai levar o homem à convicção do pecado e do arrependimento. Então, mas através da exposição bíblica da palavra de Deus, os segredos do coração tornam-se manifestos. E ele entenderá o que o profeta, o pregador está falando. O Espírito Santo operará em sua alma a fim de convencê-lo do pecado. E assim, prostrando-se com a face terra, adorará a Deus. Porque a profecia verdadeira produz conhecimento de pecado. É o mesmo que pregar a palavra de Deus. O dom de profetizar seria hoje em dia o mesmo de expor as Escrituras, de pregar as Escrituras, né? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o Senhor. Mas como for para a semana, encerramos hoje sobre o dom de profeta, sobre profecia. A semana que vem nós vamos ver sobre doutores ou mestres, né, que está em 1 Coríntios 12, naquela lista de 12. Deus possa nos abençoar, amados. Deus possa abrir o entendimento das pessoas, meus irmãos, para que as pessoas cresçam na graça do conhecimento. Por isso é muito importante, amados, uma igreja genuína, ela ter estudo da palavra de Deus, amados, para que a gente não seja levado por todo vento de doutrina, por todo espírito enganador, né? E nós vamos ver porque Deus capacita mestres e doutores, que são pessoas, né, que têm o dom de ensinar na igreja, para o quê? Para a edificação da igreja e para proteger a igreja a base de ser levado por qualquer tipo de vento de doutrinas. Porque a Bíblia fala da doutrina dos homens, a Bíblia fala da doutrina dos demônios e a Bíblia fala sobre a doutrina de Deus. Mas fora a doutrina de Deus, tem doutrina de homens e tem doutrina de demônios. Meus irmãos, como tem tantas doutrinas de homens sendo ensinadas nas igrejas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Como tem tantas doutrinas de demônios sendo ensinadas por aí afora. Para a semana que vem nós vamos estudar sobre isso. Deus possa nos abençoar, amados, como o Senhor Jesus.